Ok, vamos para mais um vídeo no canal, final de ano, iniciando, né? Acabando 2020, iniciando 2021. E presta atenção se isso aqui faz sentido para você. Chega lá, virada de ano, fogos de artifício, e aí, ano após ano, aquela promessa. Agora eu começo aquela alimentação para melhorar minha saúde, de repente para emagrecer. Agora, né, eu começo aquele curso, vou me capacitar, finalmente vou fazer aquele curso que eu preciso tanto na minha carreira. Agora vou começar sem falta o exercício físico, né? Ficar com um corpo melhor, uma aparência melhor, uma disposição melhor. E isso, principalmente naquela virada, começa janeiro com pique, em mais ou menos em março, já não existe mais nada desse pique, os projetos já estão engavetados, e de repente, o ano volta a ser aquilo que foi o ano anterior, e o ano retrasado, e o outro ano, e o outro ano, ou seja, uma repetição dos últimos 5, 10 anos da sua vida. Isso faz sentido para você? Porque se não fizer sentido para você, eu fico muito feliz. Mas se isso faz sentido para você, vamos até o final do vídeo, porque ele é muito importante. Existe uma regra para aqueles que querem alcançar algo na vida. Existe uma regra que está atrás de qualquer outro projeto, qualquer outro meio, qualquer outro tutorial de conseguir sucesso em qualquer área da vida. E é sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Porque, veja só o meu caso, eu vivi durante 38 anos com um Réveillon parecido com esse que eu descrevi aqui. Sempre com promessas novas, sempre dizendo agora vai. E quando chegava mais ou menos em março, estava tudo como sempre foi, nada de diferente. E aí a vida vira o quê? Uma repetição de euforia, de esperança que termina em frustração. Minha vida foi assim durante muito tempo. Mas quando, em algum momento, eu tomei uma decisão, em algum momento eu tive uma dor muito forte na minha vida, em algum momento as coisas saíram muito longe daquilo que eu gostaria que saísse. Num começo de ano, foi em janeiro que a coisa começou a mudar na minha vida. No momento em que, em algum momento, eu me senti no fundo do poço, por não estar realizando promessas que eu fazia todo ano e não levava a sério, foi naquele momento em que eu tive uma forte dor emocional. E aí sim, eu tive que tomar a decisão que isso tem que mudar. A partir de agora, a minha vida tem que ser diferente, não tem negociação com ela. Ou eu mudo o meu padrão de comportamento, ou eu mudo o meu padrão de atitude, padrão de escolhas. Ou essa vida, ela chegou num ponto que está insuportável e ela não pode continuar insuportável. Foi num momento de muita dor que essa decisão mais forte de mudar o que precisava ser mudado veio na minha vida, e aquilo que eu chamei um dia de fundo do poço, hoje eu chamo da minha grande dádiva. E eu vou compartilhar isso com você hoje. Porque estamos numa data propícia. É a data das promessas, que logo depois costumam se tornar promessas não cumpridas. Bom, os resultados daquele dia, daquele ano em que foi a última vez que eu não cumpri as promessas que fiz para o meu futuro e para mim mesmo. De lá para cá, emagreci mais de 50 quilos, passei a ser um profissional na área que eu sempre quis, passei por um processo de transformação enorme, venci uma diabetes, venci uma depressão, e hoje tenho aqui um canal para compartilhar com você tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu aplico e que dá certo na minha vida. Então preste atenção, porque eu vou falar um pouquinho como que foi esse processo de transformação que costuma acontecer na vida de muitas pessoas que passam por uma transformação de uma vida, de repente, com resultados que a própria pessoa considera medíocre, para uma vida de realizações, de sonhos, realizações realmente de objetivos que valham a pena viver. Então é isso que eu vou compartilhar com você. A primeira coisa
que eu precisei viver para que essa transformação acontecesse foi ficar inconformado com a minha dor, inconformado com a minha realidade. Uma pessoa conformada com a dor, até me lembro uma história, né, que uma vez eu ouvi de uma metáfora, dois homens conversando e tinha um cachorro ali do lado. E a cada 2, 3 minutos o cachorro soltava um uivo de dor, assustava os dois homens que paravam a conversa, olhavam assim para o cachorro e voltavam a conversar. Dava 1 minuto, 2 minutos, de novo o cachorro chorava de dor, uivava de dor, os dois se assustavam, olhavam para o cachorro e continuavam a conversar. Até que chegou uma hora, de tanto uivar, um virou para o outro e falou assim, mas o que acontece com esse cachorro que a cada 2 minutos solta um uivo desse, assusta todo mundo e chora e depois para? Aí o outro, que já conhecia a história do cachorro, falou, sabe o que é? É que onde ele está ali sentado, ali tem um prego. Então, o que acontece? Ele vai cansando a perna e vai descendo, até que chega uma hora o prego espeta a perna dele, espeta o traseiro dele, ele sente a dor, uiva e levanta. Daqui a pouco vai cansando a perna, vai cansando, a 2 minutos cansou, espeta de novo, ele uiva, sente a dor, uiva e levanta. E ele fica o dia inteiro nisso daí. Aí o rapaz olhou para o outro e falou assim, mas que cachorro burro, por que ele não sai dali? Aí o outro respondeu, é porque a dor que ele está sentindo ainda não é suficiente para fazê-lo sair dali onde ele está. Então veja bem, o que aconteceu comigo, todo ano novo era a mesma coisa. Eu uivava, mas daqui a pouco eu me acomodava. No outro ano eu uivava, agora vai mudar. E aí me acomodava. Até que chegou o momento, a dor foi tão forte, acho que o prego, né, realmente espetou para valer. E aí eu tive que sair daquele lugar e viver numa vida que eu nunca imaginei que conseguiria construir em tão pouco tempo. Então a primeira coisa foi, eu estava inconformado com uma vida que já não prestava mais para mim, que eu estava decidido que eu não merecia viver aquilo que eu chamava de uma vida medíocre. Uma vida em que eu não estava feliz com quem eu era, não estava feliz com o que eu fazia, eu não estava feliz em ser o que eu tinha me tornado. E esse processo de transformação, então, começou nesse inconformismo. E lógico, do inconformismo eu tive que traçar um plano. Primeira coisa, saber o que realmente eu queria da minha vida. E aí, lógico, o que eu queria. Quando eu queria chegar num ponto melhor, colocar uma data para começar o projeto e uma data para concluir o projeto. Eu tive que pesquisar quem poderia me ajudar nesse projeto, qual tipo de conhecimento eu precisaria adquirir, que tipo de instituição eu deveria buscar para conseguir facilitar o meu caminho para todo esse projeto. Eu tive que ver o que eu já tinha de qualidades que eu poderia utilizar para colocar esse projeto em prática. O que eu tinha que eu precisava eliminar na minha vida para que aquilo não me atrapalhasse mais como vinha atrapalhando nos últimos anos. Eu precisei descobrir o que eu precisava agregar, o que eu precisava eliminar da minha vida. Mas também precisei descobrir o que eu precisava melhorar para conseguir algo. Tudo isso foi feito um trabalho de autoavaliação. E aí a importância, por exemplo, de um profissional que hoje em dia está até muito, vamos dizer, sofrendo muito preconceito, que é o profissional, a pessoa que atua na área de coaching. O coaching foi fundamental na minha transformação, que ao saber onde eu estava, eu tinha realmente uma visão muito clara de que onde eu estava era um lugar insuportável, mas eu também tive a visão que o lugar onde eu queria ir era exatamente assim, assim, assado. Eu descrevi exatamente a vida que eu queria viver. E aí fica mais fácil quando eu sei onde eu estou e onde eu quero chegar para construir esse caminho. Então, eu precisei saber o que eu precisava adquirir de competência, de recursos, quando chegar lá, quando iniciar o projeto, em que datas começar a fazer a conferência para ver se realmente o meu projeto está caminhando numa velocidade suficiente para eu chegar naquela data que eu programei e iniciar o projeto. Então perceba que para dar certo as suas promessas de ano novo, primeiro você tem que estar inconformado. Segundo, você tem que parar a tua vida e planejar a tua vida.
A falta de planejamento é o que impede, primeiramente, as pessoas de chegarem onde elas querem. Existe uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: pessoas não planejam fracassar, elas fracassam por não planejar. E essa frase realmente faz muito sentido hoje na minha vida. Porque a partir do momento que eu planejo algo e deixo isso muito claro, explícito, de preferência um planejamento que caiba numa única folha de caderno, de repente numa única folha de agenda, que você consiga visualizar, tá aqui, ó, já tá 2021, eu não abro mão da agenda física, opa, para cá, para a câmera, eu não abro mão disso daqui. Eu tenho que visualizar o meu projeto, eu tenho que saber onde eu estou, para onde eu estou indo, por exemplo, nesse próximo ano. E quando você tem isso muito claro na sua frente, fica muito fácil você executar. Mas antes de executar, você também precisa fazer uma autoanálise e entender o que você precisa eliminar na sua vida. Eliminar, por exemplo, desculpas. Porque uma pessoa que não realiza aquilo que se prometeu no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, é uma pessoa que não assumiu o compromisso. E não tem jeito, ou você tem compromisso ou você tem desculpas. Você não vai nunca ter essas duas situações na sua frente. Se você não assume o compromisso, lá para março você vai dar alguma desculpa para o teu ano estar do mesmo jeito que os anos anteriores ou até pior. Mas se você tem compromisso, você não precisa dar desculpa porque você está fazendo o que precisa ser feito. E onde que está a origem do compromisso? Você tomar uma decisão entre aquilo, escolher em cada ato da tua vida, mas para isso, que ato? Eu tenho que saber, eu tenho que estar com o meu planejamento aqui. Cada ato da tua vida, você saber o seguinte: isso que vou fazer agora, traz para mim o que eu quero agora ou traz para mim o que eu quero para sempre? Isso vale para quem quer emagrecer, isso vale para quem quer prosperar na profissão, prosperar no negócio, melhorar, salvar um relacionamento ou melhorar um relacionamento ou entrar num relacionamento bem capacitado, ou melhorar a saúde, vencer uma diabetes como eu venci, vencer uma depressão como eu venci. Mas é importante isso. Você tem que saber se aquilo que você vai fazer no próximo passo vai trazer para você o que você quer simplesmente só agora ou o que você quer para sempre. É aquela relação, né, de você trocar um prazer de curto prazo, né, trocar aquilo que é a dor de curto prazo para ter um prazer de longo prazo. Ou seja, de repente você entrar em ação para fazer aquilo que é exigido de você para você construir uma vida que vai valer a pena viver. Mas a maioria das pessoas que não realizam tem o quê? Prazeres de curto prazo e dores de longo prazo. É aquela pessoa, por exemplo, que ao invés de ir para uma academia, ao invés de estudar, ao invés de se alimentar positivamente, querem esses prazeres curtos, trocam aquilo que é permanente por aquilo que é imediato. Prazeres curtos que destroem a saúde da pessoa, destroem a vida, destroem os planos, destroem os projetos da pessoa. Por exemplo, um fumante nessa relação, ele pode ter o prazer de curto prazo, que é acender o cigarro e ter o acesso à nicotina, e a dor de longo prazo, que é problemas respiratórios, câncer de pulmão. Mas ele pode ter a dor de curto prazo, que é ficar sem aquela nicotina naquele momento, e toda vez de momento em momento, construir um prazer de longo prazo, que é uma vida saudável, longe daquela insuficiência respiratória que muitos vivem quando fumam. Então é preciso, para isso, saber muito bem o que você quer. E aí você tem que ter o teu planejamento muito claro, específico, explícito, mensurável para você realizar algo na tua vida. E isso foi determinante para mim. Mas tinha uma outra coisa que eu precisava vencer. Porque, primeiro, eu fiz muitos planejamentos, mas não executava. Depois eu dei um passo, eu comecei a executar muito daquilo que eu planejava. Só que sempre que a coisa complicava, eu abandonava o projeto e não dava tempo para ele realizar. A persistência é tudo. É necessário persistir. É necessário fazer até a coisa acontecer.
É necessário. Se você realmente tem um plano, decidiu qual é o ponto que você quer mudar na tua vida definitivamente, você vai precisar fazer até acontecer. Mas, Luciano, e se eu descubro que no meio do caminho o meu plano tem falhas? Corrija as falhas e continue em frente. Mas o que você tem que ter em mente é, corrigindo as falhas, seguindo em frente e conquistando o que você deseja, vai valer a pena ou não? E aí é outro ponto. O foco. Se o teu foco estiver nas dificuldades, você desiste. Se o teu foco estiver na vida que você viverá ao conquistar o que você quer conquistar, você continua. Focar é fundamental. Saber, sentir hoje aquilo que você vai construir amanhã é fundamental. Aliás, uma outra coisa que eu aprendi foi o seguinte: nós precisamos ser hoje aquilo que queremos nos tornar amanhã. Luciano, mas que coisa doida é essa? Tá, eu vou dizer aqui, vou dar 2 exemplos: Ayrton Senna e Pelé. Pelé, quando tinha 16 anos, depois de marcar 2 gols no Maracanã, no jogo Santos e Vasco, ele foi entrevistado pelo jornalista Armando Nogueira. E o Armando Nogueira perguntou para ele: vem cá, garoto, para você, quem que é o melhor meio-campista do mundo? Ele falou: sou eu. Armando Nogueira achou estranho, um garoto de 16 anos, né? Marcou 2 gols, mas estranho, né? Aí ele continuou: e o melhor atacante? Pelé respondeu: sou eu. Ele ficou mais indignado ainda, Armando Nogueira, e fez a última pergunta: garoto, para você, quem que é o melhor jogador do mundo? Pelé deu uma risadinha e falou: sou eu também. Armando Nogueira contou depois que ele saiu daquele vestiário onde entrevistou Pelé e ele ficou com aquilo na cabeça. Ou se trata de um gênio do futebol totalmente diferenciado, ou é um moleque muito convencido que vai sumir em breve. E não precisou mais do que alguns meses para ele descobrir que era a segunda situação, um grande gênio. Ou seja, Pelé, antes de ser rei, ele já sabia quem ele era, ele já agia como tal, e por agir dessa forma, ele adquiriu a confiança e visualizou o que ele viveria para o resto da vida antes de viver aquilo. E isso conduzia firme no propósito de alcançar aquilo antes de alcançar, porque quando aparecia adversidades, ele já sabia o que ele queria viver. Isso aconteceu com Ayrton Senna também, antes dele chegar à Fórmula 1, antes dele correr no primeiro carro na Europa, saindo do kart. Quem conta isso no livro foi Chico Serra, também piloto brasileiro que estava nessa conversa. Ayrton Senna, na negociação para pilotar um Fórmula 3, ele exigiu tantas regalias, porque ele já sabia do talento dele, exigiu tantas regalias do chefe da equipe, que no momento em que ele foi ao banheiro no restaurante onde estava sendo essa reunião, o dono da equipe perguntou para o Chico Serra, que havia apresentado a Ayrton Senna a ele, o seguinte: meu, o que esse cara pensa que é? Eu nunca paguei para um piloto jovem correr, ele sempre tem que trazer dinheiro através de patrocínio para a minha equipe. O Chico Serra falou assim para ele: olha, contrata o cara que vai valer a pena, né? O resto é história. Ayrton Senna bateu todos os recordes na Fórmula 3, e aí entrou na Fórmula 1 de forma arrasadora e se tornou uma lenda do esporte. Mas naquela época ele não era ninguém ainda. Ele não era ainda o melhor piloto do mundo. Mas na negociação ele já se portava como tal. Logicamente, sem arrogância, sabendo recuar muitas vezes na negociação, mas quando ele sabe o que ele quer, ele também teve, Ayrton Senna conta em várias entrevistas, muitas adversidades que ele viveu naquele período para conseguir chegar à Fórmula 1. Mas ele já se posicionava com a postura dos melhores pilotos antes de se tornar um piloto de Fórmula 1, quando ainda estava nas categorias de base. Ou seja, essa postura abre portas. Essa postura traz pessoas que passam a acreditar no seu projeto, pessoas que passam a apoiar. Mas você precisa, para ter essa postura, de um planejamento que deixe explícito para você exatamente o que você quer obter, onde você quer chegar, o que você quer conquistar, quando você quer conquistar, como conquistar, até quando se esforçar, como se esforçar, onde adquirir o que se precisa, o que deixar para trás na sua vida que acaba atrapalhando o seu projeto e o que trazer para potencializar a sua chance de conseguir esse projeto. Para tudo isso, exige um planejamento. E, finalmente, persistência, dar tempo ao tempo, porque nada acontece da noite para o dia.
tudo acontece todos os dias. Então, se você quer vencer diabetes como eu venci, se você quer emagrecer mais de 50 quilos como eu emagreci, se você quer, de repente, viver uma profissão que você deseja e não mais uma profissão que você não deseja, que foi o que aconteceu comigo, tudo passa por esse caminho que eu descrevi aqui no vídeo. Mas para isso, você tem que assumir o compromisso com você. E aí, planejar, executar, persistir e partir para o abraço. Então, para você que assiste esse vídeo, desejo um ótimo ano novo e a gente se vê no próximo vídeo no ano que vem. Até mais. Tchau, tchau.